Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Olha, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito interessante. Você já ouviu falar que no ano de 2029 vai passar um meteoro de grande porte pertinho da Terra, somente a 30 mil quilômetros? Pois é sobre isso que o vídeo de hoje vai tratar. Será que esse asteroide tem a ver com o livro de Apocalipse? Olha, fique até o fim, porque eu vou trazer aqui notícias muito interessantes. Bom, o site space.com, que é um site que monitora, que posta notícias a respeito do espaço sideral e acompanha muito de perto as publicações da NASA, ele publicou a seguinte manchete: o grande asteroide Apophis passará perto da Terra numa sexta-feira 13 em 2029, mais precisamente no dia 13 de abril de 2029. Os cientistas dizem o seguinte: esse é um dia de sorte, e eles falam que o asteroide Apophis vai passar muito perto da Terra, mas não vai bater na Terra. Agora, o interessante, gente, em relação a esse asteroide, é que ele se chama Apophis. Apophis também é conhecido como Apep. E Apep é o nome da grande serpente inimiga do deus Sol, o deus Ra, na antiga religião egípcia. Então, pera lá. Um asteroide que está passando muito perto da Terra, 30 mil quilômetros é absolutamente nada. Qualquer coisa que aconteça, que desvie a sua rota, ele pode atingir a Terra em cheio. Esse asteroide, que vai passar no dia 13 de abril de 2029, tem 340 metros de comprimento e passará aproximadamente 31 mil quilômetros da superfície da Terra. Os cientistas dizem: olha, isso pode parecer assustador, mas para nós é algo muito positivo. E ele explica por quê? Porque será uma oportunidade na vida. Diz que um asteroide desse tamanho, passando tão perto da Terra, acontece uma vez a cada 1000 anos, tá? E a excitação, ela se dá, gente, porque eles dizem que vai ser possível ser visto esse asteroide a olhos nus. Tá? Eles dizem que aproximadamente 2 bilhões de pessoas vão poder assistir este asteroide. Bom, gente, embora eles afirmem que ele não vá colidir, pelo menos na rota que ele está cumprindo, eles não podem garantir que no futuro não haja outras colisões. Por quê? Porque há muitos outros meteoros e atividades de detritos no Sol, orbitando em torno do Sol e na vizinhança da Terra, tá? Agora, é muito importante a gente saber que qualquer coisa que aconteça que desvie a rota dele, uma colisão de um outro asteroide que bata nele e que de alguma forma desvia a rota dele, pode sim fazer com que a Terra seja atingida. Agora vamos fazer uma conta aqui, gente. A Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 8, versículo 10, o seguinte: o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha, um meteoro. Então, Apocalipse capítulo 8 diz que vai cair um meteoro grande sobre a Terra. Detalhe, Apocalipse capítulo 8 já está dentro da grande tribulação. A grande tribulação, o livro de Apocalipse, começa no capítulo 6 de Apocalipse. Ora, se um meteoro como esse, que chama serpente, tá? Porque a Apep é o nome da antiga serpente que era adversária do deus Sol, o deus Ra. Então, se eles estão dando o nome de serpente para um meteoro, eu fico perguntando, será que isso já não está se referindo a este meteoro que vai cair dentro da grande tribulação? Ora,
se ele for cair na Terra e ele é o meteoro da grande tribulação, então 2029 nós já estaríamos na grande tribulação e, consequentemente, o arrebatamento está mais perto do que isso. Um outro detalhe muito interessante nas Escrituras está lá em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9. O texto diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, é o diabo. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Olha, algo aqui que é muito interessante é que a Bíblia está dizendo que vai ter uma guerra nos céus e que Satanás, o dragão, vai perder, né, para Miguel, o arcanjo Miguel, e vai ser expulso do céu e vai cair na terra. Ele arrasta com ele 1/3 das estrelas. Olha, a gente sabe que no mundo espiritual está falando da queda de Lúcifer e dos demônios. Mas, gente, quem garante que isso não tenha uma consequência cataclísmica? Porque muitos teólogos dizem, inclusive, que o livro de Gênesis, no capítulo 1, fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, Deus criou, ficou tudo bonito, cheio de ordem. No versículo 2, a tradução natural é e a terra era sem forma e vazia. Mas no original, a tradução é e a terra se tornou um caos. Então, existem muitos teólogos que afirmam que quando houve a rebelião de Lúcifer, houve também um cataclisma no mundo físico e a terra que tinha sido criada ficou totalmente caótica. E aí, a partir do versículo 3, Deus começa a refazer as coisas e torná-las de novo dentro de uma ordem perfeita que ele fez. Mas, segundo alguns teólogos, a guerra espiritual de Lúcifer contra Deus provocou um caos no mundo. Alguns chegam até a afirmar que nesta época que teria caído aí o meteoro na península de Yucatán, que destruiu os dinossauros e aqueles seres dessa criação. Mas não vem ao caso aqui. O que vem ao caso, meus queridos, é que existem algumas coincidências. Por quê? Porque é um meteoro que está passando muito perto, mas muito perto. Vocês não têm ideia de quão perto são 30 mil quilômetros, se estamos falando de números astronômicos. Um espirro que aconteça nesse meteoro, ou seja, uma resvalada de algum outro pedaço de detrito, um pequeno meteoro bata nele, pode desviar milimetricamente ele da sua rota e ele pode colidir com a Terra. Agora, além disso, gente, o nome dele é Apófis ou Apep, que significa a antiga serpente. A antiga serpente que era adversária lá na mitologia egípcia do deus Sol Ra. E aqui no livro de Apocalipse diz: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, gente, eu não acho impossível, embora eu não goste de afirmar nada de datas, eu só estou falando para vocês que eu achei interessante, né? A gente ficar sabendo que está vindo um meteoro em direção à Terra, que vai passar muito perto, cujo nome é Apep, a antiga serpente, exatamente o nome que o livro de Apocalipse dá para o diabo. Então, será, meus queridos, será que nós não estamos aqui vendo já uma consequência no mundo físico desta guerra espiritual que vai acontecer no céu? Ou seja,
Será que da mesma maneira que na primeira guerra de Lúcifer contra Deus, que gerou um caos no mundo físico, não vai se repetir? Bom, para isso nós temos que viver para chegar lá, não dá para afirmar categoricamente, mas de qualquer forma, gente, se isso for um sinal no céu que Deus está nos dando, 2029 seria a grande tribulação, mais propriamente no meio da grande tribulação. E aí então nós ficamos com a possibilidade de um arrebatamento muito próximo. De novo, eu quero dizer, não podemos marcar data, a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem a hora. Contudo, Jesus disse, olha, ninguém sabe o dia nem a hora, mas vocês podem examinar as estações, olhar para a figueira, quando ela está florescendo, está chegando próximo o verão. E aí ele disse, quando vocês virem a figueira florescer, não passará essa geração sem que eu venha. Ora, se o florescimento da figueira é a volta de Israel para sua terra, alguns dizem que é 1948, outros dizem que é 1967, que foi quando Jerusalém voltou para a mão do povo de judeu. De qualquer forma, é algo estarrecedor, gente, porque 30 mil quilômetros é perto demais, vai dar para ser visto a olhos nus. Já pensou, gente? Ele tem 340 metros de comprimento, mas 340 metros de comprimento não é tão grande assim para ser visto a olhos nus. É porque, de fato, ele é muito grande. Por exemplo, você quando vê um avião que está voando a 10 mil metros, 7 mil metros de altura, um avião tem ali 100 metros, você vê o avião. Então, um meteoro que esteja um pouco mais alto, né, do que o voo do cruzeiro do avião, né, que voa 10, 12 mil metros, ele vai ser visto a olhos nus, gente. Que coisa extraordinária. E além disso, esse meteoro se chama Apep, ou Apófis, a antiga serpente. Olha, isso dá para levantar uma pulga, né, atrás da orelha. Bom, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, curta e compartilhe, gente, para que mais pessoas possam assistir. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus.